Olá, nós estamos aqui para gravar um vídeo de um trabalho, Introdução à Economia, do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso professor é o professor Wilson José, somos do Polo de Araguari, trabalho referente a estruturas de mercado, onde nós escolhemos o setor automobilístico devido a ser o símbolo do Brasil moderno. Somos 5 integrantes, eu sou o Thales. Eu sou Adriano. Beatriz e Patrícia Sudari. Temos também a Lorena, que está lá em patrocínio e que vai apresentar a sua parte e se apresentar posteriormente. Estrutura de mercado refere-se à atividade econômica, na qual um país exerce dentro de suas condições, relaciona também com outros países. São atividades realizadas na chamada microeconomia e macroeconomia. Colaboram para que aconteça o desenvolvimento de uma região ou mesmo de um país. Os tipos de estrutura de mercado são concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência perfeita. A concorrência perfeita é quando empresas não sofrem com o fluxo constante do mercado, pois cada empresa é significante em relação às demais empresas. Monopólio é uma situação de mercado em que uma empresa fornece um produto com exclusividade numa região sem substitutos próximos, ou seja, sem concorrência pressionando no mercado. O oligopólio, esse tipo de estrutura normalmente é caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Um mercado em que há um pequeno número de empresas, como a indústria automobilística, ou seja, então, onde há um grande número de empresas, mas poucas dominam o mercado, como a indústria de bebidas. Fatores que influenciam: ramo, porte, importância da área. O setor produtivo brasileiro é altamente oligopolizado, sendo possível encontrar inúmeros exemplos: montadores de veículos, setor de cosméticos. Enquanto, na concorrência perfeita, nenhuma empresa tem o poder de influenciar o preço de mercado. Na concorrência imperfeita, pode sim empresas deter o controle do preço no mercado de determinado bem. O grau de influência sobre o preço acerca do produto ou serviço depende do setor para o setor, levando em conta sua influência sobre o mercado de atuação. Os ofertantes procuram apresentar características próprias, diferenciando seus bens dos demais, criando uma certa fidelidade do consumidor em relação ao outro concorrente. Atualmente, as montadoras no ramo automobilístico em destaque são Volkswagen, GM, Ford, Fiat, Chevrolet, Renault, Hyundai, Toyota, Honda, Citroën, Nissan. No Brasil, esse setor iniciou seus trabalhos com a produção de carros no século XX, sendo forte na década de 50. A primeira empresa a estabelecer foi a Ford, em 1919. Depois, a General Motors, em 1925, em São Paulo, e a Volkswagen, em 1959. Outras pequenas empresas também se estruturaram no Brasil, como a Gurgel e Puma. O Brasil vende e produz atualmente pouco mais do que metade dos veículos que nos tempos do auge da indústria, no início da década. Em 2 anos, deixou de ser o 4º mercado de carros do mundo, caindo para a 10ª posição. Apesar de a indústria automotiva ter atualmente a sua maior capacidade produtiva, para 5 milhões de veículos anuais, as fábricas só têm usado metade desse potencial, segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Veículos Automotores. Elas empregavam, em setembro, cerca de 124 mil pessoas, que é o menor nível desde 2013. Depois dos colegas terem explicado as características do mercado desse setor automobilístico, agora nós vamos falar de um gráfico que foi publicado na matéria do G1, muito interessante, deste ano, em outubro,
6 de outubro de 2016, que mostra a produção de veículos no Brasil. Este gráfico ele mostra que a venda e a produção caiu quase pela metade em 4 anos. Apesar de ter algumas altas nas vendas, houve também quedas com a crise econômica de 2013 a 2016. Mas podemos dizer que mesmo assim, esse mercado ele se mantém porque o consumidor ele procura alternativas, outros serviços para manter o seu carro e também as necessidades diárias de seus automóveis. E ele mostra dos meses de janeiro a setembro. A produção desses 9 meses foi 45,7% menor do que em 2013, que foi histórico. Com quase 4 milhões de emplacamentos no total, o Brasil de 2010 até 2014 foi o 4º maior mercado de carros no mundo, ficou à frente da Alemanha, perdeu apenas para a China, os Estados Unidos e o Japão. Outro dado interessante publicado na G1 é que em 2015 o país caiu para a 7ª posição em vendas, superado por Alemanha, Índia e Grã-Bretanha. Neste ano, é o 10º da lista, atrás apenas da França, Itália e Canadá. Outro gráfico interessante publicado na G1 mostra sobre o emprego na indústria automotiva. Os funcionários em setembro, dados em milhares. Em 2016, o Programa de Proteção ao Emprego completou 1 ano, em julho, e trouxe um dado interessante. Ele tem cadastrado 49 milhões de funcionários, trabalhadores das montadoras. Então, apesar de ter crise econômica, de ter que diminuir a produção dos carros, as vendas também diminuíram, que o consumidor ele procurou outros serviços, mas na parte da manutenção do seu carro, em outras áreas, então ele teve que diminuir para poder conseguir manter no mercado, manter ativo as empresas montadoras. E há dados dos analistas que isso pode superar a partir de 2017. Mesmo tendo que diminuir os serviços, ainda tem uma participação interessante no PIB brasileiro, como vai mostrar aqui o próximo slide, a concentração no mercado. Na seção da economia Veja, ela mostrou que em 2013 o setor automobilístico teve uma participação de 45,6% em 11 anos. E também, de acordo com a pesquisa, a participação das montadoras no Produto Interno Bruto, o PIB, saltou de 45,6% em 11 anos, ele passou de uma fatia de 12,5% em 2000 para 18,2% em 2011. E segundo a Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores, a entidade representante do setor, em 2012, o Brasil ele tem 53 fábricas e 26 montadoras espalhadas por 9 estados. O governo ele tem uma boa projeção baseada no cenário de crescimento, esperado de 1,2% do Produto Interno Bruto para o próximo ano. Apesar dos analistas dizerem que o ano de 2017 pode ser semelhante a este ano de 2016. Concluindo, este trabalho foi importante para mostrar que o setor automobilístico ele tem uma boa porcentagem no PIB brasileiro, ele é importante para o Brasil, há investimentos do governo e das montadoras aqui no Brasil, principalmente pensando na área geográfica, aqui na região sudeste, e é um setor símbolo do Brasil, representando a economia brasileira. Mesmo em crise, ele ainda mantém grandes investimentos,
por isso que é um dos maiores alvos das políticas industriais. E hoje, os polos automotivos, eles estão espalhados por Rio Grande do Sul, Paraná, o Sul Fluminense, Bahia e mais recentemente no Pernambuco. Quer dizer que está tendo investimentos em outras áreas também do Brasil, não só para o consumo interno, mas também pensando na exportação, por exemplo, aqui na América Latina, para outros países aqui dessa região. Bom, este foi o trabalho da disciplina Economia, Introdução à Economia de Estruturas de Mercado do Setor Automobilístico, com os colegas do Polo na cidade de Araguari. Obrigada a todos!